O tripé também seria bom se eu trouxesse. Não se preocupe, que a gente gosta de ficar em pé fotografando. Mas temos crianças com patologias como paralisia cerebral por outras causas também, certo? Nossos estudos aqui funcionam atualmente só físio e fono. A gente tem um grupo de musicoterapia que está desenvolvendo o trabalho aqui até mais ou menos agosto, setembro, fazendo um trabalho com as crianças. Então tem sido muito legal também. A gente já teve um momento na instituição de psicólogo, de terapeuta ocupacional, teve as condições terapêuticas financeiras, hoje funcionando só físico, tá? E esse é o nosso. Sentam, que não controlam a cabeça, que não controlam o tronco, que precisam de um outro sempre para realizar todas as suas funções, tá? Então, o paracorde, por exemplo, é algo que eu sei que a Daniela já passou por vocês, né, que é o objeto principal do estudo do grupo, é um equipamento que permite que a gente faça a vivência da postura de pé. São crianças que não vão ter um prognóstico de marcha, tá? Eles não vão deambular sozinhos. Então a gente precisa fazer eles vivenciar a postura de pé. Para melhorar parte óssea do joelho, tá? Prevenir osteoporose, tá? Prevenir luxações de quadril, prevenir deformidades, né? Então eles têm uma espasticidade que a gente chama que são mais rígidos, ou rígidos em flexão, ou rígidos em extensão. Né? Então eu tenho que acabar tendo um comprometimento de atrofia desses membros. Então, para prevenir isso, eu preciso fazer os diferenciais de postura, tá? Assim como a parte respiratória é super importante para a deglução. Então, todas essas crianças, a gente precisa o que isso tem a ver de pé com a questão da alimentação. É fundamental, tá? Porque eu preciso respirar bem, eu preciso potenciar essa postura reta para que eu consiga fazer uma deglução boa. Eu não consigo fazer uma deglução segura que previna uma possível pneumonia e aí as outras complicações clínicas que ela pode vir a ter se eu tenho uma criança que se alimenta com alteração de postura cervical, pouco à frente, pouco atrás. Né? Então eu não consigo garantir isso. Tá? Uma postura de pé é importante para isso. E mesmo nessa postura de pé, os nossos parapódios, eles também têm diferenças. Tá? Então eu posso ter parapódios com crianças que fazem muita hiperextensão, que eu preciso colocá-los para frente, numa postura anteriorizada, então o parapódio precisa ser parapódios mais anteriores.
ou aquelas crianças que têm, né, um contrato, que são mais flexíveis e a gente precisa fazer com que eles vivam uma postura mais ereta, tá bom? Justamente para favorecer alcance, para favorecer a parte visual, a questão de barreira neuroocular, que é importante para o desenvolvimento cognitivo de aprendizagem deles, tá? Muitas vezes eles vão ter essas alterações cognitivas, mas mesmo assim são crianças que têm seus desejos, que têm a sua vontade de pedir alguma coisa, né? Que querem fazer o mesmo que outras crianças fazem, como observar um correndo, eles querem correr. Então, o parapódio favorece isso também, né? Eles se verem numa postura mais alta, numa postura de igual com seus pares, tá? Seja na escola, seja no shopping, tá? Então, a gente também pensa justamente nisso. Se eu vou andar no shopping e todo mundo vai andar, né? E eles ou vão estar na cadeira de roda. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, de cima para baixo, né? E às vezes a criança tem um cognitivo bom e ele quer experimentar essa postura mais ereta. Então, quando eles vão para o shopping e conseguem deslocar com o parapódio, eles se sentem mais incluídos, né? Eles buscam, eles têm um prazer maior, melhora a autoestima da criança, melhora o desejo de avançar, o desejo de buscar outras vias de receptivos. Acho que isso responde muito bem aquela colocação que a Alice fez, né, na aula passada lá com o Ranieri sobre isso, né, sobre deixar a criança nessa perspectiva, né, não só de ser um momento terapêutico da fono ou da física, mas de proporcionar esse momento, né, que é também do cognitivo, da personalidade, do emocional da criança. E a gente tem crianças, por exemplo, que utilizam o parapódio na escola deles, né? Eles não podem ficar muito tempo, eles não conseguem ficar uma manhã ou uma tarde no parapódio, né? Mas, por exemplo, é uma aula de educação física, né? E todo mundo vai correr, vai brincar de balear, na minha terra é carimba, né? Vai queimar o cemitério. Aí o que acontece? Eles vão jogar, se eles estão numa postura, eles conseguem vivenciar isso melhor, né? De participar, de um outro conseguir deslocar esse parapódio deles, sentirem essa sensação de balanço, de movimento, né? Essas vias sensitivas que são tão importantes para a gente quando tem, por exemplo, a gente se incomoda se está muito vento, né? Então a gente balança o cabelo e isso faz com que a gente, né, tente movimentar os braços. Então as crianças estão simplificadas, né? Não sei se o Daniel teve a oportunidade de mostrar alguma foto para vocês. Alguns vídeos não, mas acho que o povo já deve ter dado uma pesquisada, mas não fazer isso. Então assim, são crianças que eles não ficam muito tempo de boca aberta, babam, né? Não é porque eles querem babar, porque eles não conseguem devido às alterações motoras, né? E a própria postura de pé, quando eu faço isso, eu consigo. A gente tem receptores em pé, em planta de pé, que são importantes para a deglução. Então, se vocês podem vivenciar isso agora, se vocês tirarem o pé de vocês do solo, a planta do pé, e prestarem atenção dentro da boca de vocês vão ver que tem uma postura que a boca vocês vão perceber de língua, de força. E aí, na hora que vocês colocam o pé no chão e fazem a mesma postura, muda. Quem sentiu? Quem conseguiu perceber? A língua está bom? A língua né? Então, é essa sensação que às vezes a gente precisa que as crianças sintam para elas perceberem essa Eu estava ontem na Escola de Belas Artes assistindo uma palestra sobre mobiliário e sensação e falou muito de neurociência, e uma das coisas que ela falou é que existe um neurônio no nosso organismo que tem só 15 centímetros a menos do que a nossa altura, que liga o pé ao cérebro. Então por isso que uma dor, quando você fura o pé ou machuca o pé, uma coisa, sente na hora a dor, assim, é imediato, é um neurônio só que liga.
incrível isso. Deve ser alguma coisa assim também, tipo, que essa conexão. A planta do pé da tis tem muita sensibilidade e as crianças já têm uma baixa, às vezes devido à postura, nem todo mundo tem condição de ter os dispositivos, uma órtese, um extensor, então eles acabam fazendo muitas contraturas e deformidades, né? E aí o fato desse dispositivo ele vai justamente fazendo essa prevenção. Não é regra, por exemplo, que apesar de ter cada criança, ela pode ter, dá um exemplo para você, uma genesia de corpo caloso, né? É uma má formação do corpo caloso que ele é responsável pelas sensibilidades da gente. Se eu tenho uma alteração, eu posso ter duas crianças com a mesma alteração, com essa genesia, mas elas são completamente diferentes. Tá? Então é isso mais ou menos que o Zika diferencia de outros vírus. Quando a gente tem uma manifestação clínica pelo Zika, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar e a gente também não tem estudos de longo tempo, como eu tenho com o citomegalovírus, com a rubéola, enfim, com a toxoplasmose, que são causadores também de lesões cerebrais, tá? E que eu sei exatamente qual vai ser o percurso dele, né? Mas eu não consigo fazer isso com o Zika. É a nossa primeira geração de paralisados cerebrais por esse vírus, né? Então, cada época é uma época nova de estudo pra gente. O que a gente consegue dizer para todo mundo já é que a mesma alteração clínica são pessoas distintas, vão dar sequelas distintas, né? E também tem os fatores ambientais e familiares que vão interferir nesse processo. Então, cada criança é única, é uma caixinha, a gente não sabe o que esperar e o nosso objetivo é sempre fazer prevenção e ofertar a melhor qualidade de vida, tá? Então, por que é tão importante? Você vai fazer reabilitação o resto da vida? Vai fazer a reabilitação o resto da vida. Ah, mas ele não vai andar e não vai falar. Você já disse que ele não vai andar e não vai falar. Mas a reabilitação não é só para fazer aquisições motoras. Ela serve justamente para fazer a prevenção, né? E ofertar a melhor qualidade de vida. Prevenir contraturas, prevenir deformidades, prevenir alterações de disfagia, de cirurgias. Quanto menor o número de cirurgias para essas crianças, melhor, né? Então, cada intervenção cirúrgica é um processo de reabilitação diferente, é o uso de solda, passagem de solda, efeito anestésico, sem contar que são crianças que cursam com muitas convulsões, tá? Tem epilepsia, né? E algumas com epilepsia de difícil controle. Então, tomam 3, 4, 5 medicações e mesmo assim não conseguem fazer o controle. A gente tem crianças aqui que chegam super bem, que a comida, não, em 3 dias que não funciona. Aí, bateu uma porta ali, acabou, perdeu, ele estava sentado, a gente perde a criança, não consegue mais fazer nada, porque é desencadeia a condição e a gente não consegue mais trabalhar, porque a gente precisava trabalhar. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que eu falei muito, acho que eu fiquei. Você falou do shopping, então, seria interessante os parapódios. Vou mostrar alguns tipos de parapódio. Uma outra coisa, a criança conseguiria dar os passos, não seria interessante que ela ficasse todos os 30, só o caminho. Todos os parapódios que servem, que a gente consegue fazer o deslocamento, as crianças estão suspensas, tá? Porque a criança não vai ter força. A menos que seja uma criança, se a gente pensasse em algo elétrico, tá? Mas a não ser, não conseguiria fazer isso, teria que ter o deslocamento. O parapódio, ele não é usado simplesmente a gente coloca o indivíduo no parapódio. Além do parapódio, ele tem que estar com os outros dispositivos. A gente só consegue colocar uma criança no parapódio se ele está com órtese e com extensor. Porque, lembra que eu falei para vocês que eles ou são padrão de extensores, né, rígidos, então eles não vão fazer, eles vão ficar duros, assim, eles vão precisar quebrar esse movimento e deixar ele mais ajustado, ou eles não vão dar conta
de se segurar. Então eu vou precisar ter dispositivos que mantenham ele, que me ajudem a segurar ele no parapódio em pé, tá? A gente pensa assim, mas crianças, então, nesse caso, que ficam muito duras, elas são fortes. E por que elas vão desabar quando você coloca no parapódio? Porque, apesar de ele ser uma rigidez, essa espasticidade, é um músculo fraco. Ele é espástico, ele fica rígido e tenso quando a gente tenta um movimento. Quando ela tenta fazer um movimento e aí ela não dá conta de modular essa força. Mas, em termos de força, quando a gente pega na criança, e se um dia vocês tiverem essa possibilidade, vocês vão ver que é como se eles não tivessem carne, como se fosse a pele e o osso, não tem fibra muscular, então é um músculo fraco. Em base, em repouso, ele é um músculo fraco, tá? Ele entra numa rigidez quando existe uma intenção, né? Um movimento, uma tentativa de movimento voluntário, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês alguns tipos de parapódios. Eu cheguei a pouco, eu nem deu tempo de pegar outro lá dentro. Mas daí qualquer coisa a gente passa lá aqui. Esse aqui é um parapódio que a gente chama ele de mesa ortostática, tá? Então, aqui a gente consegue colocar pacientes maiores. Ele tem uma possibilidade, que é a mesa dele. Desculpa, não é da área, mas esses crianças têm risco de desenvolver sarcopenia? Sim. Então, aqui. Você repete a pergunta mais alto? Se era sobre o risco de desenvolvimento de sarcopenia por causa da falta de músculo. Sim. Em geral, para quem não sabe, a sarcopenia, vou você dar a explicação técnica, mas essa fraqueza muscular que geralmente vai acometendo todo mundo ao longo da vida quando vai chegando na fase idosa, né? E aí, a questão, no caso das crianças, é que geralmente a expectativa de vida nem permite que chegue, né, numa fase adulta, ou quanto mais idosa, mais seria auxiliar a sarcopenia dos idosos numa idade baixa. Então, aqui eu tenho essa mesa ortostática. Vocês vão ver que tem essas regulagens, então ele me permite subir e descer com o tamanho da criança, tá? Cabeça, ele vem com essas faixas que eu consigo colocar ele mais segura, mas mesmo aqui a criança precisa estar de órtese e de extensor, tá? Então, qual é a vantagem dele? Por ela regular, me permite essa regulagem, além de ela estar com o extensor que já vai dar uma segurada na postura do pé. Eu seria algo então assim, rígido que fica na perna da segurança. E são os extensores, tá? São talas. Normalmente os DT são pequenos, tá? Mas ele tem essas faixas que a gente coloca na perna e segura. Normalmente a faixa do meio ela tem que estar em joelho para dar justamente a sustentação, que é a base, tá? Então, isso, para não dobrar. Aí ela tem essas, dentro dos extensores tem hastes de ferro, que é para ficar rígido mesmo e não deixar a criança fazer a flexão, tá? E aí eu tenho que estar com o extensor e ainda vou regular aqui e tem esse equipamento que a mesa permite, que é colocado em joelho. Então eu coloco aqui aonde eu tiver o joelho da criança e eu pressiono para justamente ficar mais seguro, tá? E aí ele tem todo ajustado aqui. E a vantagem ele tem o ajuste lateral. Tem, eu posso abrir se a criança é mais fortinha, se diminuir se a criança é mais magra. Exatamente. E aqui e aí o ajuste da criança faz primeiro deitada, né? Para a gente sempre coloca a sempre deitado, posiciona, ajusta toda ela na posição deitada e só depois que está com mesa, com proteção, né, o protetor de joelho, é que a gente faz essa elevação, coloca, e ele já está na mesa aqui, e aí ele desloca para sair. Como é que faz na cabeça? Então,
aqui tem o suporte de cabeça, né? Para quem vai para trás. E mesmo assim a gente usa colar cervical, tá? Algumas crianças têm, das crianças que não fazem exposição que cai, eu preciso de um colar cervical para me manter aqui, tá? Para vocês profissionais, até mesmo para as crianças, é mais fácil, assim, no caso de evitar que, por exemplo, tem um caso de epilepsia, como barulho ou outra coisa, assim, até mesmo na hora de ir ajustando as coisas. É mais fácil para vocês que seja assim, comece deitado e depois coloque na posição do pé, ou que seja, acho que mais ou menos do tipo de sentado? Então, depende de cada caso. A gente não tem essa preferência, né? Esse aqui ainda tem os freios, tá, gente? Ó, que aí a gente trava se vai deixar em pé, mas que deixa livre se ele for deslocar, tá? Aí vai depender de cada criança. Por exemplo, eu posso colocar no peito, se ela ainda não cai muito, ele vai deixar ele mais acoplado, porque isso aqui é mais para controle de informação para a escoliose. Por exemplo, se ele faz deslocamento de quadrícula, isso aqui vai fazer esse ajuste, e aqui para não deixar ele cair, né? Então, coloco sempre abaixo do braço, minha região de axila, e aqui desce mais assim, a nível de quadrícula. Vou mostrar que na prática a gente tem todos esses ajustes. Então, para entrar, né? Isso, exatamente. Então, esse aqui é o maior, né? Ele ainda é infantil. A gente tem esse modelo juvenil e adulto, tá? Então, mas aqui ele dá ainda muito bem para as nossas crianças, porque como elas estão virando 9, 10 anos, então a gente não consegue trabalhar com ele bem aqui. Ainda vai demorar para a gente conseguir perder aqui, precisar de um maior do que esse, tá? Então, o que é desvantagem desse aqui? Por ele ter muitos ajustes, a gente tem pouco tempo de atendimento, né? Então, às vezes a gente perde muito tempo até conseguir colocar a criança, porque a gente não pode colocar ela de qualquer jeito, né? Então, a gente manipula a criança, a gente coloca todos os dispositivos, às vezes fora, durante o atendimento, órtese, extensor, e traz para cá, já na hora dessa transferência, para já ficar de pé, tá? Aí, o que a gente tem utilizado agora que as crianças são maiores? Fazer todo o atendimento, coloca e eles ficam 30, 40 minutos no parapódio lá fora com a família, tá? E aí depois vem, tira, a gente tem que ter isso. Mas nesse modelo a gente só tem esse, tá? É real. Órtese, tá? Que também é individual. Cada criança é modulado no pé de cada criança, né? E aí, com o crescimento, ela também vai se perdendo, porque ele é uma técnica, fazer órtese, fazer extensor, isso. Órtese, diferentemente de prótese, é sempre que substitui um membro, né? Então, a pessoa não tem uma perna, coloca uma perna mecânica, é prótese. E órtese é como algo adicional que ajuda, né? Uma postura, uma posição, uma imobilização. Isso. E aí aqui é uma órtese que a gente chama de uma órtese rígida, né? Ela não é articulada. Então, por exemplo, crianças que têm uma alteração de uma parte só do corpo, que a gente chama de hemiparético. Ele vai andar, só que ele vai fazer aquela puxada de perna, né? Uma perna vai ser maior que a outra. Então, para fazer esse balanceio que eles fazem aqui, ela vai ser maior. Então, a gente normalmente, como anda, ela tem uma abertura, uma articulada aqui. Ela faz uma abertura, então isso aqui movimenta quando ele faz, ele vai colocar um salto aqui, para dar uma equilibrada no tamanho. E aí, quando ele faz a passada, ela articula, quando ela faz isso aqui, ela vai junto no calcanhar. Se fosse eixo lateral, né? Então ela vai prender só aqui, tem o furo, mas esse aqui se movimenta como o nosso pé, tá? Essa aqui não, essa é uma rígida, que quase todos pacientes com tetraplegia utilizam esse modelo, que na verdade aqui é só para ela prevenir deformidades, tá? Para evitar que o pé fique assim ou o pé fique aqui, então a gente coloca muito mais para prevenção de postura, tá?
Tem um modelo que tem, mas mesmo assim a criança precisa estar com isso. Tem um modelo que eu posso ver a foto para disponibilizar para vocês. Acho que alguns de vocês já tiveram pesquisado isso na internet, né? Ele tem tipo uma bota e a gente meio que calça ele, passa o velcro. Só que ele é só de sustentação no pé. O pé mesmo assim vai precisar estar com ele vai ser o tamanho do pé. Não vai ser. Né? E aí ele sempre fica folgado, tá? Então esse aqui não, é modulado. Vocês verem, ó. Essas curvinhas que estão aqui é justamente no formato do pé da criança, tá? Então, por exemplo, ó, você vê que aqui é tipo, vai mais para frente e aqui é mais para trás. Então depende muito de onde vai tocar, justamente para fazer o efeito que a gente busca, tá? Às vezes o pé, ele não tem a cava que a gente tem, né? Um pé mais plano que ele vai fazer lá. Eu preciso de um suporte maior do lado para justamente facilitar essa cava. Essa órbita ela sempre personalizada para cada criança. Exatamente. A gente tem algumas aqui porque muitos deles, quando ficam pequenos, eles doam. E às vezes, quando chega uma outra criança, a gente faz testes. Para ver se alguma se adapta. Se adapta e vê o funcionamento. Aí a gente testa. O extensor, ele também é feito sob medida? Sob medida. Os dois são individuais, né? São os individuais. Né? O que acontece aqui? Você vê que ele é mais largo na coxa e mais fino aqui embaixo, né? Então eu preciso estar sempre com essas tiras no tamanho que vai me pegar aqui até o final. Então quando ele começa a ficar curto, na nossa criança esse aqui já é curto, a gente usa esse aqui para braço agora, a gente não usa mais para perna, né? É que ele não vai me permitir, eu não consigo acoplar ele. Então ela vai vencer quando ela tentar fazer isso, né? Então por isso precisa estar sempre bem ajustado, tá? Durante o uso individual. Aqui, às vezes a gente coloca para a criança dormir, por exemplo, só por conta da extensão ou da flexão de pé, tá? Que a gente pode usar só para dormir. Mas aí, qual é o benefício de usar para dormir? De usar? Para dormir? Então, quando ela faz muita flexão, e aí isso pode causar contratura muscular, né? Então, às vezes a gente precisa que a criança fique de extensão. Tá? Esse aqui é o modelo mais comum que a gente tem para pódio. Ele também tem travas, né? Ele permite ficar rígido, tá? Ele vai ter igual aquele outro, os ajustes, joelho, quadril e tronco, tá? Só que aqui eu não consigo elevar muito, tá vendo? Ele tem um limite de cabeça. Por exemplo, aqui a gente elevou esse recentemente, tá vendo? Tem uma marca, a gente subiu. Mas a gente chegou no máximo, e o máximo para nossa criança, a menorzinha que a gente tem aqui, já não está conseguindo ficar. Ela está fazendo ainda muita flexão de tronco. Então a gente acaba tendo que colocar a bandeja e em cima da bandeja a gente tem que colocar um banco para manter ela aqui. Porque senão ela fica forçando para frente, tá? Então aqui nesse a gente consegue aqui, ó, nas borboletas subir o tronco, né? Subir quadril e subir o joelho, tá? Mas aqui na lateral também serve para a gente fazer essa elevação. Eu já cheguei no limite dela. Esse é o mais rápido. Então esse é esse modelo. Então aqui a gente tem que ser um pouco menos dependente, tá? Porque assim eu consigo quando ela pronta e eu sozinha coloco aqui, ela vai me ajudar, ela não vai cair tanto. Mas se for uma criança que tem muita alteração motora, eu já vou precisar de outra pessoa comigo para fazer, eu já não consigo colocar. Eu teria que usar posicionar pegada. Exatamente. Tá? E você vê que qual é a desvantagem? Eu tenho crianças, 9, 10 anos, tem algumas crianças que usam gastro, fazem via alternativa de alimentação, e aí elas são mais fortinhas. E você vê que aquele é rígido. Eu não consigo abrir isso. Esse não tem os ajustes? Não tem os ajustes. Tem aqui. Não tem. Ele entra naquela classificação de pequeno, médio e grande. Isso. Esse seria o que? Esse é o infantil. É o pequeno. É o pequeno. Certo. Tá. Uma pergunta.
acontece das crianças reclamarem, manifestarem assim, desconforto, porque esse aqui, por exemplo, é bem mais durinho do que aquele, né? É só esse EVA. Então, eu imagino que, não sei, depois que faz o ajuste à PECA, algumas crianças podem sentir algum desconforto, elas manifestam isso ou não? Não, a gente percebe quando a gente começa a sentir, por exemplo, ela incomoda, a gente sabe o cansaço, quando deu o limite, né? Tipo assim, 30 minutos, 40 minutos, aí eu já começo a perceber que a criança está cansando, aí eu já começo a perceber a alteração na face, eu já começo a ver que a perna está querendo, o professor já começa a me dar sinais por baixo, aí eu retiro, porque já foi o limite dela, tá? É mais ou menos isso. Assim, a gente já tinha também perguntado isso para a Daniela, a gente também teve terça-feira uma fisioterapeuta que foi lá na faculdade com a gente, e aí todo mundo sempre falou, né, que meia hora e assim, no máximo 2 horas por dia, se pudesse 5 dias por semana seria o ideal. Então eu fiquei me perguntando, se uma criança tivesse condições, tem próprio parapódio em casa, não é aquela coisa, quanto mais tempo melhor já tem em casa, não, né? Não. Tem um limite, porque isso também cansa e vai exaurindo, né? E aí quando cansa, às vezes a gente sabe que cansou pela baba. Tá ótimo, tá aqui dentro da pessoa começa a babar. Tipo assim, eles não dão conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então a gente sabe que na hora que ativa o cognitivo, eles vão perder o motor. Então se eles estão muito eufóricos ou muito concentrados, eles não vão dar conta de baba, eles vão deixar cair mais. A gente vai perceber isso quando eles cansam. Não é uma forma de comunicação, mas é uma forma de mostrar o foco onde o cérebro não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, um pouco diferente da gente. Então, a gente sabe também por esses sinais. Mirela, eu estou achando que talvez a gente precise de você na hora de julgar o parapódio que vai ser escolhido. Vamos precisar de sua presença. Vai ter vários projetos e vai ser escolhido um para ser executado. Qual é o prazer? Então, esse aqui é o meu. E aí eu vou pegar... Aquele ali é igual, né? Pode. Esse então é confortável, né? Ele é um parapódio confortável. A maior parte das instituições utiliza ele. A maior parte das famílias que conseguem fazer aquisição faz dele porque ele é mais barato, tá? Então, só que ele tem esse limite de tamanho e ele tem essas alterações. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que está sem sonda, mas com disfagia importante, e aí ela grava o processo de disfagia, vai para uma via alternativa e engorda muito fácil. Então, o parapódio vai perder também muito fácil. Né? E não é algo também dinâmico de você vender assim. Quanto custa a bateria do parapódio? Então, a gente fez recentemente no CCC que sai por volta de uns 2.000 ou 3.000 reais. Esse aqui está quase 7. Aí muitas famílias fazem baterias, fazem rifas, quando eles precisam fazer um dispositivo, seja parapódio, seja cadeira de roda, seja os extensores e óculos, tá? Eles comem, né? Não. Eles comem, né? Podem comer. Você falou que era mais interessante. Podem comer. Se for mais fácil para a família, quando eu coloco a criança assim, de pé, ela está mais ajustada, né? Está mais organizada motoramente, então ela vai dar conta melhor. E a mãe vai ficar mais livre, porque ela não tem que brigar com muitas partes do corpo, tá? Quando eu até vocês virem um dia de atuação, sim, para vocês verem a dinâmica do atendimento e como é a repercussão do corpo da criança, né? A Larissa me falou assim, então a gente não precisa nem marcar, por exemplo, uma criança, mas eu tenho uma filha de uma aqui que eu posso pegar só para você darem uma olhadinha e vocês entenderem um pouco a prática disso. Aqui hoje? Tá aqui, porque ela é filha do vice-presidente e aí ela tá aqui. Ótimo. Deixa eu só pedir os outros parapódios rapidinho para vocês darem. De muito em extensão, porque eu preciso favorecer a flexão dela. Então, vocês verem ele funciona assim, tá? Então, a criança vai ser colocada aqui. Ele vai fazer essa vivência anterior da criança, tá? Então, aqui. Esse foi feito sob medida. A gente não consegue mover muito ele, eles são fixos, peças fixas.
minúcias, então aqui só consegue colocar crianças pequenininhas, como as nossas crianças cresceram, a gente não tem pego, não tem utilizado, né? Então ele tem aqui, ó, para prender em tronco, prender em cintura, apoiar o joelho, colocar a ponta no pé. E a mesa é fixa. Então, se você ver o tamanho, são realmente aqui só cabe uma criança pequenininha. Nesse caso, usa coloca usa. A maior parte usa, tá? Quando a mãe esquece, não traz, ou a criança não adquiriu, normalmente a gente fica aqui com ele fazendo suporte, né? Tá? Uma pergunta também. É mais interessante que o parapódio ele seja o mais adaptável possível, porque assim, fiquei nessa dúvida assim, colocando uma balança, quem valeria mais a pena? Porque, pelo que você falou, aquele que tem muitos ajustes, é bom para o lado, mas só perde muito tempo de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, abarca uma maior quantidade de crianças. Maior, a nível de instituição, a gente consegue ainda se modular, né? Tipo assim, eu posso pegar 2 profissionais, às vezes eu tenho os voluntários de fisioterapia, de fono, então a gente consegue colocar um ou outro, é mais fácil, né? Mas para criança que faz aquisição de um, a gente regula e ali vai ficar sempre utilizando, não vai ficar trocando, né? Eu troco muito aqui, me dá trabalho, porque cada criança é uma. Eu uso um parapódio para várias crianças, mas se ele já fica ajustado em casa, por exemplo, para ele, não, porque aí é fácil, já está nas medidas de altura, de largura, não precisa movimentar, é chegar, fechou. Então, no final das contas, eu acho que tem que ser tipo um equilíbrio entre as duas coisas, né? Algo que não... ou então achar uma forma, você está pensando, de regulagem mais rápida, automatizada, bem entre aspas, que a gente não vai ter nada elétrico, automático, mais, né, para essa execução, para esse projeto. Mas se a gente descobrir algo, né, que seja mais rápido, eu não sei, eu fiquei pensando, por exemplo, assim, aqui, essa regulagem lateral aqui, ela é feita uma de cada lado. Você mexe nessa e você mexe na outra. Mas considerando que às vezes tem algum mecanismo que você mexe aqui atrás e ao mesmo tempo as duas laterais, já poupa, já diminui pela metade, né, o número de ajustes. Se for uma coisa que você vai abrindo e aí faz assim, né, e não cada lado. Agora, não sei também se isso é ruim, dependendo, né, da deformidade da criança, se teria que um lado ajustar diferente do outro. Não, normalmente a gente procura colocar a criança mais simétrica. Então, tá? Essa é a ideia. Que ajustasse ao mesmo tempo junto poderia agilizar. Muita compensação, aí eu preciso trazer diferença de axila, mas a não ser não, tá? Esse é um outro modelo também de criança pequenininha, também com a ideia de trazer ele para mostrar uma flexão maior, com uma anteriorização maior, na verdade, né? Ele também é mais fácil, tá vendo que esse aqui ajusta, que lá não ajusta, ele tem essas regulagens aqui, então você elevar ele, descer e subir um pouco mais, tá? O que mais? Mas a mesma coisa, ó, parece um outro que a gente tem que chama de estabilizador vertical, que tem aqui que você me perguntou do pé, como se fosse uma botinha fora do véu. Esse aqui ele tem, ó, a gente sabe exatamente onde ele vai acoplar a órtese aqui, o fundo da órtese para a medida, tá vendo? Ele tem essa elevação. Ele regula mais do que aquele, mas a mesma coisa da maior parte dos parapódios. São crianças mais magrinhas, tá vendo? Quando eles crescem, eu não consigo abrir isso. Então, se eu tiver uma criança maior que faça, que tenha a possibilidade, né, que se beneficiaria de um anterior, eu não conseguiria colocar ela, eu posso até aumentar aqui, mas aqui vai ficar apertado, eu não consigo colocar do mesmo jeito. Tá? Uma dúvida mais sobre aquele tipo de modelo. Me chamou a atenção de ser completamente reto, né? Isso é por uma necessidade que é melhor uma noite para a criança, porque eu fico pensando que você já fez um PG, fisioterapia, e tinha algumas posturas de você ficar encostado na parede, mas que eu acho super, tipo assim, desconfortável, uma questão de esforço. Sabe que o corpo pensa nisso, né? Então, tipo assim, essa forma reta, ela é
por alguma questão específica ou seria benéfico se tivesse algo que encaixasse mais a curvatura do corpo? Então, quando a gente sempre faz algo individualizado, personalizado para as crianças, eles vão precisar de ajustes até em cadeira de roda, tá? Então, às vezes a gente precisa colocar pequenas almofadas, o que a gente chama de tilts, né? Então, às vezes eu preciso dar na própria cadeira tilts para ela fazer essa curvatura, para ela quebrar. O que quebra os padrões de extensão? A gente tem três alinhamentos, tá? Que são importantes para a gente se organizar, que é pé, olho e boca. Então, é isso que guia, que norteia o nosso equilíbrio, tá? Então, a gente tem hoje já vários estudos de respiradores bucais, por exemplo, que às vezes a gente trabalha no Pilates, no RPG, que melhora a questão da musculatura de boca sem fazer ponto, tá? Então, é porque ele é um dos alinhadores do nosso biomecânico, tá bom? Então, às vezes a gente vai precisar dar tilts na cadeira, tem cadeira de roda que eles fazem na própria almofada, eles fazem o tilt, tá? Tem um cavalo, que a gente chama que é cavalo, aquele que você coloca aqui na frente da cadeira de roda, ou uma cadeira dessa adaptada, tá? De postura. Então a gente vai precisar. Mas por que é importante também vivenciar isso? Porque é assim que a gente se alinha. Né? A gente não se alinha aqui. Mesmo sem se comportar em algum momento, você pode aqui encontrar o conforto. Mas essa é a posição da biomecânica natural. A gente precisa sempre pensar nessa biomecânica. Tá? O que mais? Às vezes é confortável para colocar deitado ou Você fala pra gente ou pra eles? ou dois no caso. Então, pra gente não tem muito isso. Depende de quantas mãos eu tenho num centro de reabilitação para fazer aquela função naquele momento, tá? Quando a gente às vezes está sozinho, tipo para um paciente, às vezes a gente não consegue. Então, aí eu coloco de outras formas que não seja lá sentado no parapódio. Às vezes eu coloco ele aqui e controlo no tronco e ponho uma mesa na frente. Tá? Hoje em dia a gente tem a gaiola de habilidades que funciona justamente para facilitar a nossa vida e ser mais amplo. Então, se uma criança, por exemplo, eu consigo colocar as crianças de pé, porque eu tenho os elásticos. Então, aqui eu consigo nos cintos, eu ponho o cinto nele, né, na cintura. O cinto, vocês estão vendo que tá cheio de ganchos, né? Eu vou colocar o cinto aqui. Eu vejo. Os elásticos vão nos ganchos aqui, e aí eu coloco nas hastes da gaiola. E aí eles vão fazer força igual. Então, por exemplo, se é um paciente que vai para frente, eu posso colocar os elásticos só atrás e aí me sobra a mão para trabalhar aqui, né? Se é um paciente que se joga de qualquer jeito aqui, ó, ele faz a extensão, mas ele se joga, eu consigo colocar ele nos 4, aqui, lá, em cada canto da gaiola, e aí eu vou trabalhar só o tronco dele, tá? Então, a gaiola de habilidades veio através do método TheraSwitch, que é uma metodologia de fisioterapia fônico-teórica. Mas ela é aqui pra gente, a gente não aplica a método Thera, mas a gente utiliza dos recursos da gaiola para facilitar a nossa vida, tá? Para facilitar a nossa postura, o posicionamento das crianças, que aí sobra a mão. Eu tenho os elásticos que vão segurar, eu consigo colocar essa criança de pé. Então, às vezes eu consigo usar uma cascalha, ponho os cintos, as faixas, prendo ela, por isso que ela é toda vazada, e aí eu vou conseguir fazer isso. Vivenciar a postura de bruço, que é importante,
né? O balanceio, que às vezes é importante, criança que fica muito em extensão, assim de cabeça, que não consegue ficar aqui, que faz o tempo todo ela vai pra frente, o olhar é todo lá em cima. Então eu faço o balanceio, penduro aqui, tipo avião, e eu vou trabalhar essa postura cá embaixo. Então a gaiola traz essas possibilidades pra gente, tá? E eu consigo vivenciar a postura de pé aqui, ou quando a gente tem aqui, ó, não tô sozinha, não consigo colocar no parapódio, muitas vezes eu uso os bancos. Deixa eu pegar um livre. Aí normalmente, a gente coloca a criança cá e apoia aqui em cima, e aí tem os pontos chaves que a gente faz para quebrar os padrões, e eu posiciono aqui. E põe um outro banco maior cá em cima para me dar esse trabalho, essa ajuda, né? Ele não desabala, essa é a proteção. Então a gente tem outras formas de colocar de pé. O parapódio que a gente consegue manter mais tempo, me sobra a mão. No caso da funda eu posso trabalhar fácil enquanto ela está fazendo descarga de peso lá embaixo. No caso da TO, pode trabalhar menos superior, alcance, né? Essa movimentação de TO, terapia ocupacional. Terapia ocupacional. E que, se eu estou sozinha, fica mais fácil, tá? Acho que... Então, eu posso colocar de bruço, trabalhar o balanceio. Então, pacientes, por exemplo, que tem a perna inferior cruzada, eu posso colocar aqui em cavalo, então eu vou trabalhar a abertura, né? O cavalo que vai, que vocês vão ver na cadeira, eu consigo fazer esse balanceio. Então, normalmente, o paciente mais espástico, mais rígido, ele demora para quebrar, então eu tenho que ir devagarzinho nesse balanceio, e vou quebrando, às vezes a gente vai tocando com o músculo sentindo e relaxando, quebrando aquele padrão, e aí eu consigo manter ele um pouco mais de tempo com a perna em abertura, em abdução, tá? Então, esses são algumas das cadeiras que nós temos aqui. De parapódio, você tem alguma coisa para comentar? Em relação ao apoio dos pés, você falou que alguns pacientes vai dar uma perna maior que a outra, então seria interessante talvez ter um apoio separado. Isso seria o ideal ou um apoio? Então, normalmente o apoio único, tá? Quando a criança tem essa alteração de tamanho de membro, é por conta do quadril, tá? O quadril ou a escoliose, a coluna vai puxar e dar alteração de tamanho do membros inferiores. Exatamente. E a gente faz essa compensação. Quando a criança não faz, quando ela está com o quadril puxado, a gente não consegue colocar de pé por conta da dor, e tem que ir na cirurgia e só depois a gente pode colocar de pé, tá? Mas a criança que tem essa possibilidade, a gente faz essas compensações de tamanho em órtese ou no sapato. Não faz na órtese, mas no sapato vai uma palmilha ou vai um ombro. Não no tamanho do salto do sapato, tá? Eu tenho mesmo uma paciente agora, por exemplo, ela fez órteses novas, extensores novos, e aí comprou um sapato para fazer o salto do tamanho que compensa o bico. Porque ela puxou só um lado do quadril, então o outro não era o chá, ela decidiu só de um lado, mas tem essa alteração de tamanho, tá? Deixa eu deitar aqui, ficar mais seco. Em cadeira, essas cadeiras não são cadeiras para deslocamento, tá? A gente utiliza essas cadeiras, todas elas têm isso aqui, ó, gente, as bandejas que a gente chama, tá? Os parapódios também são interessantes terem as bandejas, porque aí eles fazem as atividades enquanto estão naquela postura. Essa aqui e a maior. Essas duas são muito semelhantes, tá? O que vai aqui é só mais o tamanho, a diferença entre eles. Esse é o que a gente chama de cavalo,
né, nessas cadeiras que são de atividades que normalmente ou as famílias compram para ficar em casa ou elas ficam em ambientes de reabilitação, em clínicas, instituições, tá? Porque elas não desmontam para ser carregadas de um lugar para outro, fazer deslocamento. Então essas cadeiras têm os tilts aqui, os cavalos. Aqui essa permite, ó, uma abertura e um fechamento, igual o carapódio lá. Tem os cintos, certo? De ajuste. Esse aqui é um cinto que a gente chama de cinto camiseta. Ele é fixo aqui, ó. Vendo? Fixo. E ele vai, a gente vai colocar a criança aqui, vai ajustar lá embaixo e ela vai impedir esse movimento para frente. A criança fica segura, não vai cair da cadeira, tá? Ela tem a mesa, as rodinhas, basicamente é isso. Ela pode aumentar aqui, ó, e diminuir a questão do suporte de pé, tá? E a elevação da cadeira, aqui. As duas são basicamente iguais. Elas têm esses ganchos aqui, que até a gente desloca para as crianças pela instituição. Sempre funciona aquelas que estão sem cadeira de roda, para não ficarem deitadas em posturas inadequadas. Aí às vezes a gente coloca aqui e deixa elas sentadas nas cadeiras, tá? Essa aqui tem uma... Eu não gosto particularmente dessa forma de ajuste da mesa, de prender, tá? Ele é um gancho aqui. Vai ficar meio complicado. Você viu que o trabalho do pé. Eu não gosto desse modelo. Tá vendo? Aqui a outra tem 3 alturas, 3 então, exatamente. Ela faz essa graduação, mas é mais pesada, por exemplo. Eu não acho tão seguro esse sistema para aprender a cadeira. Muita gente já vacilou, ela afasta com a força que os meninos às vezes executam, né? E essa bandeja, ó, tá vendo? Das outras duas é diferente. Ela entra aqui, ó, no braço, então é mais seguro. Essa aqui a gente chama de sextavada. Essa é uma reta e essa é uma sextavada, tá? Aqui a gente usa para a maior parte das nossas crianças. Essa aqui são para aquelas crianças que fazem muito essa abertura aqui. Elas fazem muito essa extensão. Então a gente usa para evitar. Sentada ela vai dar o ombro, não vai fazer tanta essa expansão, essa extensão no braço, tá? Então a gente usa muito para paciente nesse sentido. Faz isso aqui, para ele ficar mais justo, tá? De cadeira são essas fixas. E a gente tem essa aqui. Essa aqui é uma cadeira que foi um SARA acontecia com crianças. Ela era o SARA. Ela é toda regulada também, mas ela tem justamente aquilo que vocês me perguntaram, tá vendo? Eu não consigo trazer ela mais para reta, por exemplo. Ela fica muito com esse tilt para trás. Então, para alimentar a criança, a gente não sugere, é mais para descansar, assistir uma televisão e tudo, porque ela consegue deitar, ó, mas não para deixar a criança para uma alimentação. E o que nós faz, né? Ele sai assim. Ele acomoda. Esse caixa é interessante. Eu gosto. A gente não tem muita dificuldade com ele, não. E aqui ele vai para frente e para trás. Tá vendo? Ele consegue ir para frente e para trás. Essa aí só funciona com a mesa, porque a mesa também é. Exatamente, né? E aquele tem uma graduação. Ele consegue, ele prende aqui, ó. Como o cadeira de praia, assim, sabe?
Aí ela não vai mais, tá? E eu posso... Hã? Vou. Aqui eu consigo, com esses botões aqui, também laterais, eu consigo colocar ele mais deitada ou mais sentada, tá? A senhora acha melhor de encaixar ou de rodar? Mais prático, no caso. A gente está tão acostumado a trabalhar, a gente roda assim, o que muda é o modelo do botão. Mas esse aqui também, ó, tá vendo? Redondo. O da cama lá é tipo um triângulo. Já aconteceu de sair esse encaixe ou ele é ligado? A gente segura antes e testa antes, porque se a criança fizer muita força, pode, se tiver bem colocado. Essa é bem antiga, você viu que ela estava ali, já estava um mês que ela estava solta e ninguém organizou ela. Aí às vezes levando não põe direito, aí o outro a gente vai sentar a criança, aí pode acontecer, tá? Não. Então, eu tenho crianças hoje em dia que não conseguem ficar nessa... E essa aqui já ficou pequena. Esse aqui só tem essa aqui que dá pra mexer, né? Esse apoiozinho aqui, né? É. E mesmo assim é com parafuso. É com parafuso. Esse aqui não é uma coisa rápida de fazer. Não. Que tem a outra fileira aqui que Aí, daria pra botar a mais gente lá. de instituição, normalmente a gente nem mexe aqui. Ela tem essa possibilidade, a gente nem mexe. Não cabe, a gente testa outro ou senta de outra forma, Vai porque dar a gente pra... não tem esse tempo de ficar fazendo isso, tá? Ela sobe e desce aqui. Uma coisa que a gente percebe em qualquer uma delas, gente, é que esse modelo de parafuso, sempre com o tempo, ele folga e a gente não consegue mais apertar. Principalmente se for paciente que fazem muita extensão. Porque ele vai jogando essa força e vai. Aí tem uma hora que a gente não consegue mais apertar. A gente aperta, acho que tá seguro. Ele dá 2 cabeçadas, já volta de novo, a gente tem que colocar no lugar, tá? Independente, as cadeiras que são doadas pelo CEPRED, as cadeiras que vêm do SARA, esses equipamentos que a gente compra, sempre eles utilizam esses tipos de parafuso, né? Que você tá falando. Esse, ó, muda aqui, ó, de rodar, mas é o mesmo sistema. Aqui a borboleta também. Aqui a mesma coisa. Tudo é rosqueado. Sempre rosqueado, tá? Ou aquele borboleta tão pequenininho do primeiro desse. Aqui. Inclusive é o mais difícil. Então, esse aqui que a gente subiu, a gente foi buscar um martelo, a gente perdeu um atendimento só para ajustar a criança aqui. Porque a gente tem que fazer isso aqui na hora, né? A gente não tem uma oficina como a CBT que vai lá, faz a oficina e volta. Então a gente tem que... Aqui a gente é pau para toda obra, como a gente fala. Tem que criar o tempo inteiro as possibilidades para as crianças, tá? E aí esse pra gente é o mais difícil. E o redondinho ainda é mais fácil. Esse do Sara a gente gosta. Uma coisa que é... Esse aqui é o que menos hoje deu trabalho a gente foi esse parafuso redondo aqui, ó. Esse foi o mais fácil. Mais do que isso. Ele também é de Ele também é. Mas Também nesse formato. Mas a gente faz... É aqui que muda, né? A parte externa dele. E o encaixe também da bandeja, ele também tem uma vantagem que ele é a favor da gravidade. Ele não precisa mais nada a não ser... Exatamente. Exatamente. Ele tem essa vantagem. Tem algum deles que algum ajuste seja tipo aquelas coisas de academia que você puxa e aí o pino vai e entra de novo no buraco? Não tem nenhum que seja assim? Não. Será que isso aí seria um pouco? A gente estava pensando nisso. Aí eu já não sei dizer pra você. Não, é isso que ela falou. É tipo um cinto, né? Então você vai ter uns buracos com espaçamento e aí você não tem esse espectro entre eles para ajustar, né? Então limita um pouco mais os ajustes. Lembrem-se que a gente vai ter um MacGyver para ajudar a gente, um Leonardo da Vinci da era moderna. Eu tô pensando
pensando aqui em várias coisas, assim, tipo, que a gente tem que meio que agora observar no dia a dia. É cadeira de praia, é cadeira de avião, é equipamento de academia, tudo isso que tem, né, ajustes e tal, pra gente entender como é que as coisas funcionam e o que é que pode ser, né, melhor e solucionar essas dificuldades que eles têm. Eu não tenho um colar aqui. A gente usa muito. Teve uma coisa que eu estava pensando agora, que eu não sei se é simples de executar. Tem umas poltronas de avião que tem aquele encosto de cabeça que é um negócio, ele é rígido, mas ele é flexível para você fazer assim, né? E aí ele dá suporte na cabeça. Eu fiquei pensando, se isso aí tivesse essa mesma flexibilidade, já não ajudaria, porque ou aquele ali é reto, né? Ou esse aqui que é tipo um semicírculo, mas também é fixo. Então, se ele pudesse fazer isso aqui... Mas tem que achar uma largura, né, de cabeça aqui. Não dá. Sabe? Porque eu vou mostrar para vocês a criança, vou buscar ela lá. A espasticidade é algo fora do comum. A força que ela pode fazer pode tirar do lugar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fez o que a gente chama de risotomia, ou seja, fez um bloqueio em coluna para membros inferiores. Então, diminuiu muito essa extensão, essa rigidez de membro inferior, mas não fez superior e cabeça. Então, o que acontece? Hoje, ela tem 12 anos, tem uma cadeira de roda, que é semelhante aqui, esse suporte, e aí ela faz uma extensão, ela usa o RTCA, que a gente fala, essa postura. Então, a cabeça vira para um lado e ela faz isso aqui, ó. Essa extensão. No que ela faz isso, ela gira tanto que ela entra quase que a cabeça aqui dentro todo. Aí, a pessoa que ajustou a cadeira de roda da última vez, o que pensou? Se ela vira para cá, eu vou fazer um lado maior. Gente, ela tá marcada aqui no rosto de tanta força que ela enfia. Então, é uma força que não adianta às vezes a gente colocar muito, porque quanto mais a gente coloca, mais ela vai, ela briga e aí ela vai se machucar naquela postura, sabe? Você falou, então, sempre tudo que é rígido tem que ser simétrico para tentar botar a criança sempre no centro. E aí a gente faz esse cuidado, sabe? De estar de olho, de estar verificando como é que tá, de estar sempre, não é largar lá e deixar, porque aí ela vai entrar no padrão quando ela deseja. Então, assim, por exemplo, se ela faz muito pra cá, a orientação é que ela assista a televisão aqui, porque aí o estímulo vai fazer ela virar a cabeça e deixar de brigar com o lado que ela tenha preferência, tá? Então, se é uma criança que fica muito aqui, a gente tem que colocar algo mais para trazer essa postura. E muitas vezes é a gente que tem que favorecer, tá? Vou buscar uma criança que tá aí, só para vocês terem noção do que é, para alguma recomendação para quando ela entrasse, assim, não pode fazer barulho, se isso assusta? Essa é tranquila. Ela vai ser tudo vindo mais com jeito. Olha quanta gente tá aqui! Olha quanta... Eita, ela é empurrada. Não acredito. Levantei a cabeça. Entendeu? É uma peça super espástica, tá? Com luxação de quadrinhos. Dá pra ver aqui direto, ó. Ó. E aí, cabeça pra baixo, tá? Então, acho que teria que ter, ó, colar cervical. Olha a galera aí! Por que você tá assim, mal-humorada? Você não queria vir pra cá hoje, não? Foi? Te sequestraram aqui. E... Foi? Então, Samira, aqui é uma cadeira de roda, ó, gente, tá vendo? Então, tem a proteção lá, ó, igual. Tem deixa eu mostrar esse aqui. Tem aqui, ó, ajuste. Mesmo sistema que eu falei pra vocês que flui com facilidade, tá? Aqui é um controle que me possibilita subir e descer tronco, ó. Tá? E ainda tem esse, ó, que faz só para deitar, tá? Essa é uma cadeira boa, né? Ou tem melhores que essa? Ela é
uma cadeira tetra, ela normalmente vem assim, e mesmo assim elas precisam ser ajustadas de acordo com cada criança, tá? Mas tem crianças que tem outras que não são também tão boas quanto essa, não? Todo mundo já consegue, hoje em dia, Então, hoje em dia o CEPRED doa assim. É tetra, tem uma cadeira tetra, uma cadeira de mielo, uma cadeira número 35, de acordo com o tamanho, número 30, número 40, então eles doam por tamanho, de acordo com o tamanho deles, e aí a gente tem que fazer as adaptações, tá? Então aqui eu tenho, ó, suporte de o cinto, tá vendo? É um cinto de neve, é um cinto camiseta, tá? Você vê o que eu falei pra vocês, ó. A Samira é uma criança que ela tem 9 anos. Eita, tá acelerada. Magrinha, tá? Tem um detalhe, eles são muito, vocês vão verem assim, magrinhos, porque a espasticidade, ela faz um gasto energético muito grande. Então, eles não conseguem ganhar peso com tanta facilidade, tá? E é muito por conta do grau. Aí, ela tem, ó, já tem uma limitação, tá vendo? Eu não consigo fazer extensão. Aqui, quando ela tenta fazer movimentação, você vê, ó, que uma perna faz, a outra não faz. É a que tá luxada, que fez cirurgia fez cirurgia nessa perna, então essa ela voltou, mas aqui você vê que ela tem, esse quadril também tá luxado, eles nunca fazem cirurgia fazendo abordagem no mesmo tempo, então faz um, dá um tempo de 6 meses e refaz o outro, tá? Mas ela tem deformidade no pé, tá vendo? Então aqui eu não consigo colocar órtese, nesse pé sim, nesse aqui eu não consigo colocar uma órtese, não consigo fazer extensão e colocar ela de pé. Então, ela é uma criança que não vivencia essa postura, tá? Ela não usa parapódio. Não usa parapódio. É por conta do pé. Ela não consegue, porque ela tem uma luxação importantíssima de quadril. E aqui, se a gente pudesse, a espasticidade a gente gradua, tipo, até 5, né? Se a gente pudesse graduar, tipo, 10, 20, ela ficaria na beleza. Ela é muito espástica. E você vê que qualquer coisa, ó, faz ela entrar em extensão. Muito, tá? Então aqui ela não vivencia, porque ela tem esse quadril, já tem muito tempo que ela tem extensão de quadril, e só conseguiu fazer dezembro, que ela fez o lado esquerdo, que era o que estava maior, onde a cabeça do fêmur estava mais para fora, né? Estava mais desencaixada. Mas ela tem alteração no pé, então a gente não consegue colocar. Então ela tem que fazer o outro quadril, fazer pé, pra gente poder voltar a deixar ela de pé novamente, seja no parapódio, seja, né, trabalhando essa postura novamente, tá? Então eles têm aqui ela tem gastro, e foi para gastro para conseguir ganhar peso. Porque ela tinha muita dor, precisava ir para cirurgia, e aí não tinha teto cirúrgico por conta de peso. Então precisou colocar gastro, para daí ganhar peso, para chegar no mínimo possível para cirurgia. Tá? A manifestação de dor deles, como é geralmente? Choro, espasticidade. E aí a gente tem uma coisa, a espasticidade é essa rigidez. Quando eu faço, imaginem vocês na academia, né? Vocês pegam mais força, aumenta a força, no outro dia vocês estão com aquele músculo mais tenso, dolorido, né? Então, naquele músculo que você forçou, tá cheio de cálcio. E é o cálcio que causa aquela dor, que deixa dolorido, tá? Nas crianças com espasticidade, o tempo todo que ela tem, ela entra nisso. Então, ela tá constantemente, 24 horas, com cálcios dentro de toda a musculatura. E não é algo que é o músculo da perna, o músculo do braço. É geral, que é neurológico. Então, isso está nos músculos externos e nos músculos internos, tá? Então, é uma criança, por isso que eles têm muito gasto energético, difícil de ganhar peso, porque causa muita dor,
aí o gasto para o músculo voltar é maior. Então, é uma criança que é mais irritada, né? Que qualquer coisa se desorganiza por conta disso, tá? A gente vai pra academia, malha, e aí sente dor, toma um remédio e outro dia tá tudo bem, né? Eles não. Tá? Então, eu vou tirar ela daqui. Com calma, prometo. Vem ativar. Eu te ajudo ou é mais fácil pra você fazer sozinho? Sozinho. Eu vou pedir só para colocar ela ali em cima. Você troca de lugar comigo só para ficar mais fácil? Não precisa ser todo mundo. Acho que dá para fazer. É uma criança que a gente classifica assim, ó, gente. É uma paralisia, né? Pela manifestação dos vírus, tá? Tetraparética e espástica, ou seja, ela tem os 4 membros afetados com rigidez. Certo? E aí essas crianças, elas não têm prognóstico de fala, não têm prognóstico de marcha, e a gente tem que evitar todas aquelas contraturas que eu falei para vocês, né? Mas quando ela está em repouso, quietinha, e ela tem essa flexão aqui, ó, vocês vão ver esse padrão. Ou seja, se eu soltar, ela desaba, porque não tem controle de tronco, ela não tem reação de proteção, quando ela tá aqui fletindo, e não tem controle de cabeça, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Ela se fecha. Você tá vendo que ela tem isso aqui fechado? Então, altera o quê? Vamos, né? Vai passar. Então, é uma criança que tem, ó, ombro anteriorizado, cabeça fletida, não tem expansão pulmonar. Então, é uma criança que tem, se eu levantar aqui, ó, e ela é microcefálica lenta. Nem todo mundo do Zika é microcefálico, tá? Que tem a cabecinha aqui menor, certo? No caso, ela tem. Então, eu tenho aqui, ó, alteração de postura de boca. Lembra que eu falei pra vocês que a boca norteia o nosso equilíbrio? Então, e ela tem baixa visão. Ou seja, é uma criança que não tem nenhum dos orientadores de posturas que são necessários para fazer um bom alinhamento biomecânico, tá? Então, aqui tem deformidade já em mão também. Então, ela não consegue fazer esse alcance, né? Não, ó, não consegue, tá vendo que tá presa? Aí, aqui a gente vai quebrando padrões. Então, é uma criança que ela... Eu tenho ponto-chave de sentar, que é para evitar que quando ela vá para trás ou vá para frente, eu vou garantir essa postura dela aqui. Então, eu vou usar sempre do meu corpo, se ela está sentada fora de uma cadeira de posicionamento ou da cadeira de roda, para organizar ela aqui, para fazer o que eu preciso fazer ou para fazer a alimentação, tá? Hoje em dia, ela faz tudo na... O que foi? Hoje em dia, ela faz tudo na gastro. Tá? Então, até... Quando é que eu sei que uma criança, por exemplo, como ela, precisa pagar isso? A alimentação dela levava mais de 1 hora. Então, ela já não tinha condição nutricional de dar conta. Já tem espacidade que perde peso, já tinha muita dor, já tinha alteração de quadril. Então, é uma criança que realmente estava bem difícil de ser manipulada. Tá? Hoje em dia, não. Hoje ela está bem mais tranquila. A gente consegue fazer. Não da forma ideal, mas ela está bem mais tranquila. Então, aqui é uma das crianças nossas que vocês estão vendo que poderiam se beneficiar, né, do parapódio. Ela fez isso pequenininha, tá? Não é que ela nunca vivenciou de pedra, já vivenciou. Mas aí, no meio do caminho da vida das crianças, apareceu a pandemia, que foi outro fator agravante para eles, né? Então, a Sami é uma criança que já tinha esse padrão difícil, mas com a falta de mobilização que levou de 2020 até 2022, ela complicou, ela fez essas contraturas que ela não tinha. E aí foi quando a gente perdeu essa tá? Porque assim, é difícil a gente fazer ganhos
com eles, mas a gente perde eles em um mês. O que a gente leva 1 ano para conseguir, a gente perde em um mês, tá? É muito mais fácil eles perderem do que ganhar, tá? E aí tem os estirões da idade, né? Então quando chega com 7 anos que está no desenvolvimento do estirão, que eles estavam nesse período, então a gente já se livrou e tudo, então foi quando ela teve realmente essas complicações maiores, tá? Quer perguntar alguma coisa? Aí o que faz? Ela tá aqui com o quadril, esse que tá bem puxado. Então quando a criança não tá na cadeira e vai deitar, por exemplo, normalmente a gente pede para ela deitar em casa assim. Você viu que isso aqui é close, assim que a gente tira da postura, ele faz esse tremor, tá? Aí ela entra no conforto, tá vendo? Tirou, ó. Então aqui, eu sempre faço, a gente faz assim. Mantém ela em elevação, trabalha com ela com o quadril mais retinho, porque isso dá uma organizada melhor, tá? Ou coloca aqui um rolo para manter, mas você vê que quando eu já faço qualquer movimento, ela já sente desse lado. Então a gente deixa o suporte e apoio, a gente não força mais esse pé, e aí a gente vai trabalhar com o que ela tem aqui. Meu Deus, a tia tá tirando a roupa na frente do povo, não pode. Mas você deu de mini blusa? Como é isso? Você deu de mini blusa? Não pode, por isso que tá sentindo frio? É. Então a gente vai tentar, o nosso objetivo é sempre trazer para ela o máximo de alongamento, de abertura, de relaxamento. Querem pegar? Podem pegar. Sintam para vocês verem com a espasticidade. Quem quer? Agora, Mirela, como é a questão da articulação de fala? Existe alguma possibilidade de comunicação fonética? Olhar. Só então, com olhar? Exato. Então, a comunicação, no caso dele, olha só, pega aqui. Mas exercício fonético não adianta muito, não. Então, esse é uma elasticidade, tá? Isso que dói muito. Então, o nosso trabalho de reabilitação passa muito por quebrar isso, por tirar ela, fazer liberação biofacial de todo o corpo e deixar o corpo mais livre, mais... Vai entrar novamente, porque como eu falei pra vocês, é neurológico, mas dá uma aliviada, tá? Às vezes eles saem da terapia e dormem, né? Mas é porque tipo, relaxou, aliviou, aí eu consigo dormir um pouquinho, tá? E parece sustinhos, né? Mas é isso, quando ela tenta se movimentar, que prende o músculo, solta lá, ela sente a dor, aí ela trava, tá? Ela não é uma criança que faz muitas convulsões, diferente das nossas. Mas quer pegar pra você sentir o músculo, gente? Que eu te falei que era fraquinho? Pega aqui na batata, na corrida. Tá vendo? É mole. Você pensa que entrou na espasticidade seria duro, né? Ela tem uma... Mas ó, quando a gente pega, é mole. Não tem fibra muscular. Tá? Ó. Aí a gente tem hoje em dia algumas medicações que fazem, que nos facilitam nesse processo, né, de reabilitação, como a toxina botulínica, como o Ziplag, como as medicações. Faz também. O que é difícil? O canabidiol, para que essas famílias que não têm condições financeiras passem a receber, elas precisam que as crianças já tenham utilizado outras medicações e que não teve o efeito esperado, tá? Então, por exemplo, a Samira, ela não é uma criança de convulsionar. Então, para dar medicações que justifiquem que ela já testou 2, 3 e aí partiu do canabidiol, a gente não consegue essa justificativa, tá? Mas é uma das que a gente consegue ver bem, principalmente por conta do sono. A toxina, que é uma possibilidade, a toxina ela bloqueia o músculo, tá? Ela meio que enfraquece aquele músculo. Então, a nível de bíceps, ó, espasticidade, tá vendo?
Aí eu aplico aqui, ele deixa de trazer pra cá. Só que eu preciso trabalhar com os antagonistas, né? E aí, com 3, 4 meses, a medicação perde o efeito e tem que reaplicar. Inclusive, dá pra notar que existe uma retração da pele também, né? Como ela tá assim, a pele vem... Então, isso aqui é o que a gente chama de contratura já. Então, ela não vai mais, ó, é o limite. Que aí, se a gente força, aí já não dá. Então, aqui só faz extensão se for cirúrgico. Então, é cirúrgico aqui, ó, mão. É cirúrgico aqui, é cirúrgico pé, é cirúrgico. Eu tenho uma dúvida. Não, talvez duas. Como que é uma banha? Eles utilizam da cadeira? Então, o CEPRED doa para eles uma cunha, que é tipo um corinho. Assim, eles deitam, tem os cintos, ela prende, molha, fica dentro do box, ela fecha como se fosse uma cadeira de praia, sabe? Aí abre, e essa napa, que tem um furinho, que depois eles escorregam o restante da água, enxuga e fica lá, tá? Porque ela é mais flexível, né? Porque muitas crianças moram em espaços muito pequenos, então eles fazem esse tipo. Então, aqui tem uma cadeira de banho que chama? Tem aqui pra gente ver. Vocês vão olhar. E uma outra pergunta, às vezes aqueles pacientes que não conseguem ficar de pé, que ficam mais, assim, adultos, eu vi casos de eu não sei se vocês exploram o nome, mas é uma... Algumas coisas que dá nas escaras. São as escaras na pele. Essas crianças têm? Tem. E muitas. Aqui, ó. Tem uma forma de... Talvez, também? Ó, aqui é uma recuperação de escada, tá? Então, quando a gente tem esses ossinhos vão saindo, aqui nos trocantes, que fica a pele, a próprio osso vai machucando a pele e fica nessa que forma a escada, né? Que a gente fala que é uma úlcera de contato. E aí tem que prevenir. O CEPR aqui, por exemplo, ela não tá de meia, já tem as proteções, mas também tem um custo para isso, não é fornecido, tá? Pelo Estado. E tem alguma coisa que a gente, tipo, algum material que esse paracódigo possa ter não cause? Ou que previna, tipo, alguma coisa? Não, porque, como eu te falei, pode ser que o dela seja aqui, ó. Mas pode ser que de Joãozinho seja em outro, de Pedro seja em outro, de Maria seja em outro lugar, tá? Então, para isso que usa o óleo, né? Então, essas partes. Exatamente. Então tem que hidratar, e aí vai depender. Ela é uma criança que bebe pouca água, tá? Então você vê pela pele, tá? Então a gente consegue ver sinais quando a criança está desidratada, quando precisa aumentar a ingesta de água, né? E nesses pontos. Então, a gente, quando reabilitador, tem que ensinar para a família e orientar a família essa questão do uso das proteções. Ou seja, não pode dormir com o osso encostando no outro, então tem que colocar a proteção uma almofada, um travesseiro, para evitar que faça esse toque um no outro, tá? E seja nos outros espaços. As órteses, quando eles fazem, eles revestem. E aí, se precisar, na órtese, coloca a proteção do EVA ou de um acolchoado naquele ponto que tem o ossinho mais externo, tá? Posso colocar você lá? Vou colocar você na cadeira para mostrar aos meninos o resto da cadeira de banho, tá bom? Obrigada por sua ajuda. Muito bem, mas você tá séria. Eu não sei como você tá séria. Por que você tá séria hoje? Me conte. Então a comunicação fica muito na base do olhar, tá? Tem alguns que falam. Tem uns 4 aqui que falam. Falam bem ou falam bem? Mas a bem-vinda. Dá. Os que sempre vai estar associado ao nível motor. Então, os dois que são hemiparéticos e os que são diparéticos, que a gente fala, que é o comprometimento maior só de membro inferior, então não tem alteração à musculatura de fala, tem pouca. Então, é aquela criança que fala, mas troca o fonema, o R não sai por peito, o L não sai por peito, mas fica uma comunicação que dá para você entender. Nas crianças tetras, as que não falam, elas às vezes fazem um movimento
Aí já não, mas ela não vai ter essa fala como a nossa. E aí eles usam do olhar, eles apontam, então não é aquela criança que sabe. A criança que eu falei pra vocês que vira muito a cabeça, né, que emperra a cabeça lá na proteção, ela, o que ela precisa? Eu mostro a prancha de comunicação, ela sabe onde está o pictograma que ela quer me mostrar, aí eu coloco no colo dela, ela vem e faz a extensão com a cabeça lateralizada. Ela olha primeiro, ela sabe onde ela vem e bate lá, e aí eu sei o que ela quer. E aí você precisa perguntar 5 vezes no mesmo lugar. Então é uma comunicação bem sistemática, tá? Porra, gatinha! Mas não é todo mundo, diga pra eles, não é todo mundo que a gente consegue carregar assim no colo hoje em dia, não. Não, tem os que são fortinhos, a gente tem que malhar muito, né?